Eu já vi muitos fenômenos acontecerem, coisas estranhas. Com a minha filha, Júlia, cantamos o mesmo trecho da música no mesmo segundo. Isso acontece com a gente frequentemente. Com o Rocco, meu marido, às vezes estou na horta, distraída, pensando em coisas que me trazem tanta preocupação. Ele aparece e pergunta: "Está tudo bem?" E me dá um abraço. Não é coincidência. Existe uma conexão por trás desses momentos. Muitas e muitas vezes, quando eu estou ligando para ele, eu recebo a ligação no mesmo momento. A mente tem sensores que a lógica tenta calar. No bosque gigante, o Rocco vê aquilo que outras pessoas ignoram. Eu percebo que ele lê o vento, o sol, a umidade, o cheiro do bosque. E ele encontra tão facilmente os famosos cogumelos porcini. Guarda che fungaia. Guarda qua. Guarda questo. Che poi forse lascia perché è quasi marcio. Sì, questo lo lasciamo, via. Ma non è mica finita. Oltre... Aspetta, Oltre a questo pieno. Questo. Era bello questo. Era bello quello lì. E poi il pezzo forte. Guarda qui. Guarda qui. Guarda questo. Incredibile. Oltre a quello. Outros recolhedores de fungo, fungaioli, como chamamos aqui, passam por nós tristes, com o cesto vazio, sem nenhum cogumelo. Desistem e vão embora. Rocco passa no mesmo lugar que eles passaram. E ele acha o fungo que ninguém viu. Mas ele sempre me avisa: não machuque o micélio. O micélio é uma rede de filamentos brancos finíssimos, infinitos, de comunicações subterrâneas, quase idêntica aos nossos neurônios. O cogumelo é apenas a flor de uma harmonia invisível. É como se fosse o Wi-Fi da natureza, só que muito mais potente, e a conexão não falha nunca. O bosque é tão generoso que às vezes entramos para recolher fungos e sempre encontramos uma outra coisa: castanhas, amoras, morangos selvagens, aspáragos, cerejas, e hoje tivemos uma bela surpresa. Achamos lampachone. São tão bonitinhos, né? Fala, Rocco, bonitinho. Bonitinho. Bravo. Vai. Uma cebolinha que tem um sabor incrível. A predominância de cores de hoje no bosque eram de flores lilás. Eu sempre saio do bosque mais feliz, mais forte. Conecto minhas redes nas redes da floresta. Nos anos em que me aventuro dentro do bosque, percebi que a natureza é pura estratégia. Quando uma raiz encontra uma rocha, ela executa o tropismo. Ela não luta, ela recalcula a rota e contorna a pedra. As árvores não enxergam o rio, mas elas sentem a nascente e crescem naquela direção. É inteligência pura. Essa conversa entre as árvores viaja pelo ar. Quando uma acácia é atacada por uma girafa, ela libera um gás invisível para avisar as vizinhas, que criam defesas antes do perigo chegar. E outras acácias se tornam tão amargas que as outras girafas pensam 2 vezes antes de fazer um lanchinho. Isso me lembra aquele clima pesado que sentimos ao entrar no lugar, aquela vontade de ir embora. E mesmo se a situação em questão é em um lugar que você tem, por exemplo, um bom emprego, alimentamos aquele desejo de pedir demissão, mas ninguém nos entenderia. Mas olhe para cima. As árvores praticam a timidez das copas. Elas crescem juntas, mas nunca se tocam.
respeitando o espaço e a luz de cada uma. É a ética da natureza nos ensinando a como viver. Cães e gatos pressentem doenças muito antes dos sintomas existirem. Conheço inúmeras histórias que um animalzinho de estimação mudou de comportamento estranhamente antes de que o dono manifestasse algum sintoma de saúde grave. E os bebês? Eles são os sensores mais puros. Quando um bebê rejeita um colo, não é manha. Ele ainda não tem o filtro da educação social. Minha sobrinha Sheila vive em Piúma e ela sonhou com a minha última gravidez. No exato instante em que ela me escrevia contando, meu professor de inglês online, Blênio, lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, me mandava a mesma mensagem pelo Instagram. Ela escrevia pelo WhatsApp e ele pelo Instagram. Blênio me disse que toda vez que ele sonha com uma borboleta, ele descobre logo em seguida que tem alguém grávida na família dele. E Sheila? Sheila tem tantas histórias para contar. Antes que eu dissesse para qualquer pessoa que eu tinha decidido vir para a Itália, ela sonhou que eu estava em cima de uma ponte italiana antiga, com cachecol, bota, chapeuzinho invernal, que eu nunca tinha usado antes na minha vida, antes de vir para a Itália. Um dos casos mais interessantes que ela compartilhou comigo foi quando ela perdeu a mãe dela. E ela se encontrou numa situação muito complicada, sem saber a senha da conta bancária, e precisaria de um processo longo judicial para ter acesso às finanças da família. E ela sonhou que a mãe dela dizia todos os números da senha. Não é impressionante? Eu também já sonhei com a gravidez e o sexo do bebê de 2 pessoas. Foi espetacular, depois que foi confirmado. E eu descobri que era exatamente como eu sonhei. Eu fiz um vídeo sobre interpretação dos sonhos, baseado nos ensinamentos de Freud. E saber interpretar sonhos me ajudou muito a ter uma vida melhor e mais consciente. Mas eu confesso, alguns sonhos não têm explicação. Eu já li muitos livros, aprendi muito conteúdo interessante, mas eu continuo afirmando que existem algumas portas nossas que não dá para achar um significado claro, científico. Nem tudo está nos livros. E por mais inteligente que alguém seja ou tenha sido, ninguém sabe tudo. Você concorda? E eu acho que essa sensação é pura estratégia. Porque sabendo tudo e tendo tudo, que motivação haveríamos? Determinadas coisas não são para serem explicadas, devem ser vividas. Muitas pessoas que receberam um transplante afirmam ter desenvolvido novos gostos musicais, desejos por comida que antes não gostavam e até visões e sonhos que parecem pertencer ao doador. No entanto, não há comprovação científica robusta para isso. Atualmente, a comunidade médica considera esses casos como coincidências ou sugestão psicológica. Eu sinto isso na carne. Após uma transfusão de sangue, deixei de gostar de alguns alimentos e alguns comportamentos meus mudaram radicalmente, como se as células novas trouxessem novas memórias. Isso é memória celular. O sangue carrega história. Epigenética. Um assunto fantástico. Recentemente, eu estava lendo sobre pesquisas com descendentes de sobreviventes de períodos de fome na Holanda, na Segunda Guerra Mundial. E as pesquisas mostraram que netos e bisnetos tinham metabolismos alterados, mesmo sem nunca terem passado por privação alimentar. Podemos explorar isso num outro vídeo. Uma outra coisa muito impressionante. Eu vi o rosto do meu filho Luca num sonho, antes de engravidar, quando eu nem imaginava que eu me casaria com o Rocco. E a coisa que mais me chamou a atenção no sonho é que eu nunca imaginaria ter um filho que nascesse com os cabelos claros. E no sonho eu vi o rostinho do Luca. E ele é exatamente assim como apareceu no meu sonho. É impressionante.
A intuição é o nosso radar mais profundo. Estamos interligados, sem sombra de dúvidas. Quem aqui nunca soube de uma mãe que estava distante do filho e pressentiu que ele estava em perigo? Quem tem coragem de sair de casa depois que uma mãe te diz que está com um sentimento estranho no peito? Eu acredito que quando não existia tecnologia, isso era ainda mais intenso entre as pessoas. Eu humildemente desisti de tentar dar nome para essa conexão, que percebemos sempre e muitas vezes insistimos em pensar que são apenas coincidências. Hoje, eu prefiro o caminho da natureza, as teorias dos livros. Mesmo que as teorias sejam também importantes, eu estou tendo uma intuição agora de que este vídeo te tocou. Então me dê um like, me siga, me conte aqui nos comentários. Você já sentiu algo que a razão não explica? Mande esse vídeo para aquela pessoa que tem uma história impressionante também. Vamos tecer juntos essa rede. Um beijo e muitas intuições positivas para você.